Procurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo, nos Estados Unidos. Diga, Lili. Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. Eu vou até pedir licença para dizer o seguinte, é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo,
né, instigando ali enfim, a reações que sabe-se lá até onde podem chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vi que você quer falar com a Lili, Guga, diga lá. Mas, Helene, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar... Até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tem o menor problema. A pessoa tem direito de ter opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade, eu estou aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas assim, eu não vejo crime. Se comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação, mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte